vamos continuar. Nós já vimos lá os sistemas de entrada e saída, né? Basicamente a gente viu, o que nós vimos aqui? Vimos os entradas e saídas e focamos na aula passada nos de entrada, né? E hoje nós vamos focar na saída, beleza? Tudo bem? Lembra da aula passada? Sim. Joia, a gente focou aqui nos sensores, né? E agora nós vamos focar aqui nos atuadores, tá joia? Então vamos... Aí, então, o que vai acontecer, né? A transdução aí de atuadores. Basicamente, nós vamos ter essa figura aqui, ela nos mostra, né? Que nós vamos ter, então, um processo, né? Então, por meio de algoritmos, por meio de uma codificação, ou seja, por meio de comandos, né? Essencialmente numéricos, nós vamos, então, ter um processo de acionamento, né, de conversores digitais analógicos. O que significa isso? Muito comumente, né, nós vamos ter que nos comunicar com o mundo exterior. Lembra que o mundo exterior, essencialmente, ele é analógico? Muito bem. Então, nós vamos ter alguma coisa aqui, ó, porque internamente o mundo aqui dos processadores... Oi, Tiago, bom dia, Nicolas também, bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. Joinha, beleza, bom aí? Então, essencialmente, o mundo dos computadores, né, ele é feito, a gente trabalha ali com os códigos binários, né, com o sistema binário. E a gente vai ter, então, que traduzir isso, né, para o mundo externo, né, por meio, então, de algo que a gente vai ver na próxima aula, né, com mais profundidade, que são os conversores, nesse caso específico, digital analógico, né, ou Digital Analog Converter, né, ou seja, os DAC aqui, né, que vão converter, então, um sinal, um comando binário para algo analógico. Geralmente, né, esse algo analógico aqui vai ter, então, um determinado nível aí de voltagem, né, geralmente de 0 a 5, né, geralmente, né, e também uma corrente, né, de 5 a 20 microamperes, basicamente isso. E aí, então, eu vou ter que, efetivamente, muitas vezes, né, como esse sinal aqui é muito baixinho, né, ou seja, uma voltagem baixa, muitas vezes, né, o elemento que eu quero acionar, ele precisa, né, de uma carga, de algo maior. Então, geralmente, eu vou ter, então, que utilizar algum tipo de amplificador, né, ou dispositivos que vão amplificar esse sinal para gerar, né, ou maior precisão, né, ou efetivamente uma maior carga ali para fazer a coisa funcionar, né? Então, eu vou ter, então, no meio de campo aqui, geralmente, algum mecanismo de ampliação, tá joia? E o que isso geralmente é? O que nós conseguimos encontrar aqui? Então, só antes, né, antes da gente... a gente vai ver, então, os principais mecanismos de ampliação daqui a pouco. Esses, vamos falar assim, atuadores aqui, né, geralmente, da mesma forma que os sensores, eles vão ter diversas formas de construção, né? Então, esses diversos, vamos falar assim, mecanismos, né, de percepção e efetivamente atuação, a gente vai trabalhar, então, geralmente, né, com esses 5 grandes tipos de atuadores, né, que são aqueles baseados em efeitos piezoelétricos, outros que são baseados em efeitos eletroluminescentes,
outros que são baseados em efeitos Joule ou térmicos, outros que são baseados em efeitos arcoelétricos e outros que são baseados em indução eletromagnética, né? Esses são os grandes tipos, existem mais, mas esses aqui são o que comporta a maior quantidade de atuadores, tá? Vamos ver cada um desses, alguns exemplos, né, de cada um desses tipos aí. Lembro que o efeito piezoelétrico, né, que é basicamente algum tipo de deformação que aplicada a uma superfície, né, ela identifique essa pressão, efetivamente essa deformação, e efetivamente acontece ali uma mudança, né, de voltagem, e essa mudança de voltagem, essa mudança de campo é identificada, e aí efetivamente acontece o acionamento. Um exemplo aqui, né, de um atuador que trabalha com efeito piezoelétrico, né, é esse atuador piezoelétrico linear N474. Basicamente, né, isso aqui desce e sobe, né? Vamos ver um videozinho, acho que eu preparei aqui um vídeo da empresa que fabrica esse mecanismo, esse equipamento aqui, esse atuador. Ele está em alemão, mas dá para a gente entender aqui só pelo vídeo, olha só. Vejam que esse atuador em específico, né, e geralmente uma grande gama de atuadores, principalmente aqueles que envolvam maior precisão, eles têm também, né, sensores que vão dando feedback, né, de como que está sendo aquela atuação, entre aspas, né, dele. Então aqui no caso, né, eu tenho um sensor que vai vendo cada um dos passos aqui, basicamente, né. Então tem as linhas brancas e pretas aqui que eu vou então identificando, né? E efetivamente conforme eu quero avançar, então a cada passo, então ele vai fazendo o que é a descida ou a subida deste mecanismo aqui por meio de uma atuação aqui então piezoelétrica, né? Que basicamente tem aqui a pressão que faz com que essa rosca, vamos falar assim, sem fim, né? Ela vá descendo ali. Começou de novo o vídeo aqui, né? Só para a gente rever. Vocês viram ali pelas medidas, né? É muito preciso, né? E geralmente os atuadores, né? Dependendo da precisão, eles também têm uma variação muito grande aí de valores e assim por diante. O próximo, né? Que nós vamos ver aqui, que são aqueles que têm o efeito eletroluminescente, né? Então, um grande aí representante de um atuador eletroluminescente é o LED, né? Então, o LED, basicamente, ele, pelo próprio nome, né, diz, né, ele é um diodo, né, que emite luz, basicamente. Lembro que a ideia do diodo é permitir que a corrente, ela só vá em uma direção. Então, ele tem basicamente uma portinha ali, né, que impede que ela volte, vamos falar assim. Então, ela transcorre apenas numa direção. E essa direção específica, né, que vai
do negativo ao positivo aqui, né, que existe então, a transferência aqui dos elétrons aqui, né, e nessa transferência aqui do polo negativo para o polo positivo, eu tenho então basicamente a emissão de fótons, né, que é basicamente a luz, né. Então aqui está representado, né, como que efetivamente ocorre aqui o efeito, né, eletroluminescente. Também tenho, né, efeito arco elétrico, né, que o principal representante aí são as lâmpadas fluorescentes, né, que eu tenho basicamente aqui arcos, tá vendo aqui, ó, são arcos ou lineares aqui, né, mas essencialmente são arcos, né, eu tenho polo positivo e negativo aqui, que fazem então com que a corrente circule, né, e efetivamente ocorra o efeito fluorescente aí, no caso, emissão de luz. Tenho também o efeito de indução eletromagnética, aqui então representada por motores, né? A gente vai ver que tem diversos tipos aqui de motores, formas de transmissão e indução eletromagnética. Muito bem. Então, aí voltando lá, né, para aquela primeira figura aqui que nós vimos, né, nós temos então geralmente essa figura aqui que eu vou ter que colocar aqui no circuito, que são esses drivers amplifiers aqui para amplificação desse sinal aqui, que geralmente é muito pequenininho. E aí eu tenho vários dispositivos para fazer essa ampliação, né, do sinal. Eu tenho uma grande variedade, né, e eu tenho aí então diversos dispositivos que fazem isso. Os principais são esses aqui, ó, os transistores ou transistores, né? Eu tenho basicamente dois tipos, né? Um de baixa potência, ou seja, que pega assim sinal bem baixinho, né? E outros para potências mais elevadas. E esse segundo eu chamo de transistores de potência, né? Eu tenho também os tiristores e tenho os acopladores ópticos, que geralmente são utilizados quando eu quero fazer um isolamento muito bom, né, em circuitos, nos circuitos. Tá? Vamos ver cada um desses tipos aqui. O primeiro deles, né, são os transistores ou transistores. Né? Basicamente, né, um transistor ele vai operar, né, com base nesse tripé aqui, ó, que é a base, né, o coletor e aí o emissor, né? Então, essa figura aqui, né, ela representa, e é lógico que tem outros nomes, outras nomenclaturas aqui, né, mas essencialmente, né, é essa a nomenclatura, né? Então, um C aqui, né, um B aqui e um E aqui desse lado. A gente já vai ver uma outra figura, né, que é muito frequente na área de circuitos elétricos, né? Mas essencialmente, então, eu vou então receber aqui uma determinada carga que eu vou permitir que ela passe, né, para o emissor, se efetivamente a base aqui tiver sido identificada como sendo, ó, pode passar. E eu tenho também um outro circuito que eu passo para o emissor, para o coletor, e também a base aqui é ela que vai decidir se vai permitir ou não o processo. Então, esse tipo de circuito aqui é uma espécie de uma chave, né? Então, a gente fala que os transistores, né, basicamente, eles servem como chaveamento, né? Porque ela vai abrir ou fechar aqui, vamos falar assim, a torneira, né, do coletor para o emissor, né, no caso de um específico transistor aqui, né? E, efetivamente, né, conforme a voltagem que eu emiti aqui na base, né, aqui efetivamente vai abrir com maior ou menor, vamos falar assim, espessura, né, entre aspas, lógico, né, a minha
a porta, né? Ou seja, ela vai permitir com que passe mais ou menos, vamos falar assim, corrente aqui, né? Ou seja, vai permitir que passe mais ou menos elétrons, né, de um lugar para o outro aqui. Então, efetivamente, além de ser um chaveamento, né, abrir ou fechar, ela também vai regular, né, vamos falar assim, o fluxo de elétrons aqui, tá joia? E a gente vai ver, né, que os transistores, né, eles podem ser utilizados em muitos casos, né, como elementos que substituem, por exemplo, os relés, né? A gente vai ver também os relés daqui a pouco, né? Mas efetivamente eles dão maior confiabilidade e um menor custo, né? Tudo depende logicamente, né, da aplicação e do como que você vai utilizar isso, né? Então, apenas para entender, né, um transistor, né, ele vai funcionar como uma torneira, tá? Então eu tenho aqui, ó, o coletor, para onde a água vai entrar, ou seja, a corrente vai entrar aqui, ó. E eu tenho a base, ó. A base, então eu vou abrir ou vou fechar, né? E dependendo de quão aberta ou quão fechada ela esteja, a água então vai fluir aqui do coletor para o emissor, né, numa determinada quantidade, né? Então vai depender da base aqui. Então, numa figura aqui que é muito comum já em circuitos elétricos, né? Então eu tenho aqui, ó, uma corrente, né, emitindo aqui, incidindo aqui na base, e ela vai ser basicamente a torneira que vai permitir então a passagem, né, de uma outra corrente I2 aqui, ó, do coletor para o emissor. Então, o que ela vai permitir basicamente, né, com todos esses elementos aqui, vai permitir é uma adequação efetivamente do sinal, né, que eu quero aí, tá? Tudo bem aqui, pessoal, até aqui? Vamos falar mais um pouquinho de transistores ainda, tá? Mas até aqui. Top, professor. Melhor explicação que eu já ouvi de transistor. Verdade? Olha só, que legal. Então, o que que acontece? Eu tenho também, né, dois tipos, né? Antes da gente ver esse vídeo aqui, ó, eu tenho dois tipos básicos de transistores, tá? Eu tenho os transistores, os transistores NPN e o PNP. A grosso modo, né? Vamos entender aqui, ó, o que que é NPN, tá? N é neutro, P é negativo, desculpe, e P de positivo, tá joia? Então, ó, negativo, positivo, negativo, e aqui, ó, o PNP é o contrário, é positivo, negativo e positivo, tá? A parte central aqui, ó, é quem? É o coletor, é a base, né? Então, a base, ela é a representante dessa parte central aqui. Então, a gente vai entender aqui que esse sinal que está chegando aqui, ele é positivo no NPN e ele é negativo, né, no PNP, tá? Então, é só uma ideia, né, de como é que, basicamente, fluem os sinais. Então, por exemplo, num transistor NPN, o que que vai acontecer? A corrente I2 lá, né, dessa nossa figurinha aqui, ó, o I2 aqui, ó, ele vai fluir do coletor para o emissor, tá? E num circuito PNP, ele vai ser ao contrário, olha só, ele vai fluir do emissor para o coletor, tá joia? Então, flui ao contrário. Geralmente, os PNPs, eles têm uma tensão de referência negativa, né? Por quê? Porque a base aqui é negativa, né? Então, a corrente negativa aqui. Enquanto que os NPNs
tem uma base positiva. Então aqui, ó, se a gente olhar no lado de esquerdo aqui a figurinha, olha só o que está acontecendo, ó. Eu tenho então aqui a fonte de energia, que está gerando então uma energia, tem que passar logicamente por um resistor aqui, né, para chegar uma corrente aqui adequada para a base. Mas ela está indo para cá, ó, então ela está vindo aqui, ó, uma corrente positiva. E esse caso especificamente, ó, a carga, né, especificamente, ela está fluindo, né, para o terra, tá vendo aqui, ó? Ela está indo para o terra. Então eu tenho o quê? Aqui, basicamente, uma tensão de referência negativa para o GND. Então, basicamente, a diferença, né, entre eles é a forma de implementação, como que eu vou querer implementar, né, isso lá no meu circuito, tá? Então, a gente vai ver depois, né, que cada um tem a sua especificidade e a sua forma de atuação. Então, voltando agora aqui, ó, vamos ver um videozinho rápido aqui dos transistores. A gente vai ver que os transistores, né, ou transistores, né, formam a base da computação, né? Se você olhar, por exemplo, uma memória, né, a gente vai ver uma memória RAM, um cache, lá o processador, os registradores, né? Eles basicamente têm ali o quê? Transistores, né? Que vão permitir, essencialmente, né? A permanência ou não de uma determinada corrente ali, ou seja, se eu vou identificar como sendo positiva ou negativa, né? Uma determinada carga ali, tá? Vamos ver aqui rapidamente esse vídeo aqui. Modern computers are revolutionizing our lives, performing tasks unimaginable only decades ago. This was made possible by a long series of innovations, but there's one foundational invention that almost everything else relies upon: the transistor. So what is that? And how does such a device enable all the amazing things computers can do? Well, at their core, all computers are just what the name implies: machines that perform mathematical operations. The earliest computers were manual counting devices, like the abacus, while later ones used mechanical parts. What made them computers was having a way to represent numbers and a system for manipulating them. Electronic computers work the same way, but instead of physical arrangements, the numbers are represented by electric voltages. Most such computers use a type of math called Boolean logic that has only two possible values, the logical conditions true and false, denoted by binary digits 1 and 0. They are represented by high and low voltages. Equations are implemented via logic gate circuits that produce an output of 1 or 0 based on whether the inputs satisfy a certain logical statement. These circuits perform three fundamental logical operations: conjunction, disjunction, and negation. The way conjunction works is an AND gate provides a high voltage output only if it receives two high voltage inputs, and the other gates work by similar principles. Circuits can be combined to perform complex operations like addition and subtraction, and computer programs consist of instructions for electronically performing these operations. This kind of system needs a reliable and accurate method for controlling electric current. Early electronic computers like the ENIAC used a device called the vacuum tube. Its early form, the diode, consisted of two electrodes in an evacuated glass container. Applying a voltage to the cathode makes it heat up and release electrons. If the anode is at a slightly higher positive potential, the electrons are attracted to it, completing the circuit. This unidirectional current flow could be controlled by varying the voltage to the cathode, which makes it release more or less electrons. The next stage was the triode, which uses a third electrode called the grid. This is a wire screen between the cathode and anode through which electrons could pass. Varying its voltage makes it either repel or attract the electrons emitted by the cathode, thus enabling fast current switching. The ability to amplify signals
also made the triode crucial for radio and long-distance communication. But despite these advancements, vacuum tubes were unreliable and bulky. With 18,000 triodes, ENIAC was nearly the size of a tennis court and weighed 30 tons. Tubes failed every other day, and in 1 hour, it consumed the amount of electricity used by 15 homes in a day. The solution was the transistor. Instead of electrodes, it uses a semiconductor like silicon, treated with different elements to create an electron-emitting N-type and an electron-absorbing P-type. These are arranged in 3 alternating layers, with a terminal at each: the emitter, the base, and the collector. In this typical NPN transistor, due to certain phenomena at the PN interface, a special region called a PN junction forms between the emitter and base. It only conducts electricity when a voltage exceeding a certain threshold is applied. Otherwise, it remains switched off. In this way, small variations in the input voltage can be used to quickly switch between high and low output currents. The advantage of the transistor lies in its efficiency and compactness. Because they don't require heating, they're more durable and use less power. ENIAC's functionality can now be surpassed by a single fingernail-sized microchip containing billions of transistors. At trillions of calculations per second, today's computers may seem like they're performing miracles. But underneath it all, each individual operation is still as simple as the flick of a switch. É lógico, né, que ele explicou muito mais, né, do que o transistor em si, mas é que eu queria que vocês também relacionassem, né, os conteúdos que vocês já tiveram anteriormente, né, o que eu também já expliquei algumas coisas aqui, com a ideia, né, do transistor, né, e efetivamente a forma de funcionamento, né. Depois eu passo também o link, né, se vocês, e também está gravado, vocês podem depois rever, tem ali a legenda, revejam, se vocês não conseguiram pegar 100% aqui do que foi trabalhado. Além, então, do transistor, né, esse de baixa frequência, nós temos os transistores de alta potência, vamos falar assim, né, que para trabalhar aí com elevadas, né, voltagens, né. E aí nós temos basicamente 3 grandes tipos, 3 grandes representantes, né, de transistores de potência. Nós temos o power bipolar, né, que é basicamente um transistor aí bipolar de junção, né, e temos também os transistores, né, por bipolares, né, por portas de insuladas bipolares, né? Então são o que a gente conhece como apenas o power bipolar ou então o IGBT, né? Que é Insulated Gate Bipolar Transistors aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, basicamente a voltagem média com que eles trabalham aqui, olha, é de 1 kVA, ó, maior, né, de 1 kVA, aqui, ó, maior que 1 kVA. E, efetivamente, a corrente, ó, de 500 amperes, 200 amperes, 500 amperes, ou seja, são altíssimas, né, tanto corrente, só para vocês terem uma ideia, o que passa aí na tomada de vocês aí é 10, 20 amperes em média, né, então, vejam só, de 500 amperes são, né, corrente para danar, né. Então, basicamente, são aplicações aí já de grande porte, tá? Os tiristores, né, basicamente, eles são, todos vão ser análogos, né, ao funcionamento aí de um relé, e efetivamente o que eu preciso é apenas de uma pequena corrente induzida por tensão que vai controlar basicamente uma tensão muito maior, né? Então os tiristores também, né, trabalham nessa ideia, e os tiristores, né, mais difundidos são do tipo SCR, né, que é o Silicon Controller Rectifier,
ou retificado por controlador de silício, né, ou controlado por silício, retificador controlado por silício. Por que retificador? Porque ele vai retificar no sentido de equalizar uma outra voltagem, amperagem, né, que eu vou estar trabalhando no meu circuito, tá bom? Então, os SCRs, né, são os mais simples, mas eu tenho outros tipos aqui de tiristores, né? Eu tenho o LASCR, que é basicamente um Light Activated, né, SCR, né? Ou seja, é um SCR ativado por luz. Tenho também os TRIACs, né? Acho que vocês já ouviram falar, né? Que são os tiristores triodo bidirecionais, os DIAC, o GTOs, o MCC. Eu consegui um videozinho aqui que explica um pouquinho mais sobre como que efetivamente eles funcionam, né? Então aqui são dois exemplos aqui de tiristores, né? De utilização empresarial. E então tem uma porta, né? O anodo e o catodo, né? Aqui que por onde efetivamente a corrente aqui flui de acordo com essa porta que abre e fecha. Então vamos ver aqui rapidamente essa explicação. O tiristor foi inventado na década de 50 e permitiu um grande... Acho que, deixa eu só ampliar um pouquinho mais o som aqui. O tiristor foi inventado na década de 50 e permitiu um grande salto na evolução da eletrônica de potência. A grande vantagem do tiristor é a possibilidade de controlar grandes quantidades de energia, tendo seu emprego desde equipamentos residenciais até grandes linhas de transmissão. O tiristor também é chamado de SR, que na tradução literal seria retificador controlado de silício. Ele também engloba outros componentes, os quais alguns serão discutidos no final do vídeo. A característica principal dos tiristores é a composição básica de 4 camadas de materiais P e N intercalados entre si, formando 3 junções, conforme mostrado. O símbolo do tiristor e a convenção adotada para as tensões e correntes são mostradas na tela. Ele apresenta 3 terminais de conexão externos, onde o terminal A é chamado de anodo, o terminal K de catodo e o terminal G é chamado de gate, porta ou gatilho, dependendo da bibliografia. É pelos terminais de anodo e catodo que fluirá a corrente principal, tal como acontece com um diodo. Se aplicarmos uma tensão negativa do anodo para o catodo, veremos que as junções 1 e 3 ficarão polarizadas reversamente, fazendo com que suas respectivas camadas de depressão aumentem de largura, impedindo assim o fluxo de corrente, independente do potencial aplicado ao terminal de gatilho. Agora, se aplicarmos uma tensão positiva do anodo para o catodo e uma tensão nula no gatilho, as junções 1 e 3 ficarão polarizadas diretamente. No entanto, a junção 2 ficará reversamente polarizada, fazendo com que, da mesma forma que na condição anterior, não haja fluxo de corrente. Agora, se mantermos a tensão positiva do anodo para o catodo e aplicarmos um potencial positivo no gatilho, fará com que a camada de depressão na junção 2 se estreite, tal que a energia presente nos elétrons seja suficiente para atravessá-la, permitindo assim o fluxo de corrente do anodo para o catodo. Processo semelhante ao que acontece com o trânsito bipolar. Dessa forma, vemos que podemos controlar a entrada em condução de um tiristor pela aplicação de corrente no gatilho. Se dividirmos a estrutura de semicondutores do tiristor, tal como mostrado, veremos que ele pode ser visto como uma conexão de 2 transistores bipolares, um PNP e outro NPN. Analisando essa configuração, vemos que só haverá possibilidade de fluxo de corrente somente quando houver uma corrente no gatilho, tal que o transistor NPN entre em condução, iniciando assim o processo de condução do transistor PNP. Uma vez iniciado esse processo, a configuração dos transistores faz com que eles se auto-realimentem, fazendo com que a aplicação de corrente do gatilho torne-se relevante. Dessa forma, uma vez que o transistor entrar em condução, a corrente do gatilho pode ser retirada, que o mesmo se manterá em condução. O bloqueio do tiristor em condições ideais se dará somente quando a corrente passar por zero, tal como acontece num diodo. Os elementos dentro da família dos ESR são comumente empregados em eletrônica de potência. O primeiro é o TRIAC, cujo símbolo é mostrado na tela. Ele pode ser visto como 2 tiristores em antiparalelo, permitindo o fluxo bidirecional de corrente. A vantagem em relação a usar 2 tiristores é o fato de apresentar apenas um terminal de gatilho, sendo ele bastante empregado em circuitos de controle de luminosidade e temperatura. Outro componente que também é comumente usado é o DIAC, cujo símbolo é mostrado. Ele apresenta somente 2 terminais e usa o princípio da ruptura das junções como base para seu funcionamento. Para determinado valor de tensão, o DIAC se comporta como um circuito aberto, apresentando alta impedância. Após atingir o valor de ruptura, que geralmente é em torno de 30 volts,
a impedância do DIAC é bruscamente reduzida, fazendo com que ele se comporte como um diodo. O DIAC é geralmente usado em circuito auxiliar para comando de triacs. Muito bem. Então, vejam que, dependendo das aplicações, ou dependendo da aplicação em si, você pode, então, utilizar um transistor ou, então, um triac. Né? Vocês viram ali que, por exemplo, um triac, né? Um tiristor triac, ele permite, né? Que, efetivamente, uma vez que você ligue, vamos falar assim, um determinado circuito, que você abra a torneira, né, você possa até retirar aquela válvula da torneira, vamos falar assim, né, que a água vai continuar fluindo ali, né, independentemente, né. Então, efetivamente, dependendo da desculpe, dependendo então da aplicação, né, é essa ideia de utilizar um ou outro equipamento em si. Tá joia? O tiristor foi... Outro, vamos falar assim, adequador, né, de sinal, ou seja, que vai servir para fazer essa ideia de ampliação, no caso, ou mesmo de controle, de chaveamento, né, são os optoacopladores. Né? Os optoacopladores, na verdade, eles vão funcionar aí como chave, né, dentro de um circuito, só que eles permitem, né, ou seja, uma das grandes vantagens dos optoacopladores é permitir o isolamento, né, eletromagnético principalmente, né? Ou seja, o que vai acontecer aqui, ó? Como vocês estão vendo aqui, ó, você tem aqui um diodo, né? Que vai ser basicamente um diodo que vai emitir uma determinada luz, e aqui eu tenho um fototransistor aqui, ó, que ele vai então receber essa luz. Então, essa luz que ele está recebendo aqui vai ser basicamente a ideia ali, vai fazer, né, a função da base. Então, ao receber a luz, ele vai então abrir a porta aqui, né, e permitir que a corrente flua aqui nesse sentido. Só que vejam, né, diferentemente, né, de um transistor, de um tiristor, etc., ele não tem uma ligação aqui, ó, ou seja, não tem nenhum fiozinho ligando. O que liga aqui um no outro, basicamente, né, é a luz que está sendo emitida aqui. Então, isso permite, né, um isolamento, né, vamos falar assim, quase que perfeito aqui, ó, entre um mundo e outro. Né? Então, esse mundo aqui, que é basicamente quem vai falar assim, ó, faça tal coisa, ele está totalmente isolado desse outro mundo aqui, deste outro, vamos falar assim, circuito, né? Então, uma das grandes vantagens é esse isolamento, né, que os optoacopladores permitem, né? Então, geralmente, né, motores, etc., né, quando são acionados, eles têm aí um efeito de rebote, né, que volta aqui algum tipo de, pode, né, voltar algum tipo de corrente, de eletromagnética principalmente, né, e pode danificar o circuito, né. Então, aqui no caso, eu não tenho isso, então eu tenho efetivamente esse isolamento. Então, um dos grandes vamos falar, vantagens aqui dos optoacopladores é esse isolamento, tá joia? Então, tá aqui o que eu falei. Aí, vamos agora para exemplos, né? Então, esses são a sua grande maioria aí dos, vamos falar assim, atuadores aí, ou melhor, circuitos, né? Que vão permitir, então, o que a gente viu aqui, ó, de ampliadores aqui de sinal, ou seja, adequadores, vamos falar assim, de um mundo para o outro mundo, tá joia? Modern
Agora nós vamos ver exemplos, né? Então, um dos principais exemplos aí de atuadores são os LEDs, né? Então, os LEDs aí, vocês veem a representação aí, básica, né, deles. Então, a gente tem aqui, então, um circuito aqui, né, simples, aonde a gente vê, então, a corrente aqui, fluindo aqui, né, do positivo para o negativo. Nossa, foi mal aqui, hein? Foi lá longe. Passando aqui por um resistor para efetivamente, né, ser adequada aqui para que efetivamente esse diodo aqui, né, de emissão de luz, o LED aqui, não se queime, né? Então, aqui a gente vê um circuito, né, aonde eu tenho, por exemplo, um transistor aqui, né, acionando ou não. Então, eu tenho aqui uma porta, então ele está aqui funcionando como uma porta, né, como uma chave, que vai permitir que a corrente passe ou não aqui, né, então vá da carga aqui para o terra, e efetivamente, como que vai, né, como que vai fluir isso daqui? Se efetivamente tiver aqui uma corrente na base, né, permitindo a passagem. E muito bem. Além disso, né, essa chave aqui, ela vai dar uma ideia também de mais ou menos fluxo. Então, ele vai também funcionar aqui como sendo aí um dimmer, né? Sabe a ideia do dimmer, né? Então, vai ampliar ou reduzir essa corrente aqui. Consequentemente, o diodo aqui, né, o LED aqui, ó, ele vai emitir mais ou menos luz de acordo com a minha base aqui, o registro da minha base aqui, tá joia? Entenderam aqui a ideia do circuito aqui, como que se dá, né, o fluxo de energia aqui, né, e efetivamente como que existe então o acionamento do LED aqui por meio de um transistor. Tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? Primeiro exemplo aqui. Vocês estão aí ainda? Tá tranquilo, professor. Tá explicando muito bem. Ai, melhor do que as outras explicações que eu já tive, hein? Show de bola. Obrigado, Thaís. Ainda bem que eu não sou da área, sou da área de computação, né? Não, mas ô louco, tá bem demais. Não fugiu, não. Tá bom. Show de bola. Qualquer coisa que eu fale errado aqui, vocês me corrigem, por favor, hein? Vamos lá. Não, professor, é que você tem a preocupação de mostrar que pra gente entender o processo, entendeu? Aí a maioria dos outros professores, agora fazendo uma crítica mais ou menos, mas ele só quer mostrar a figura e já quer partir pro cálculo. Vamos pro cálculo. Entendeu? É assim. Ó, gente, é assim, entra aqui, sai aqui, e agora vamos calcular. É assim, entendeu? É isso mesmo. Por isso que a gente gostou das explicaçõezinhas. Usando coisas do dia a dia nosso, você mostra algo simples. Tem matéria que é simples, está começando a ser difícil para ele. Sim. No técnico, né? Que era tão simples lá no Senai, lá, o professor passando no Senai, no técnico lá, aí chegou aqui, nossa, falei, certeza que é isso aqui? Tá difícil, assim? Eu não lembro que não era tão difícil, não, entendeu? Então, eu acho que isso também acontece, né, porque como eu não sou da área de elétrica e eletrônica, né, eu fiz computação, eu tive essas disciplinas e tudo mais, mas eu acho que eu tenho um pouquinho mais de preocupação, porque se eu não consigo entender, né, como é que eu vou passar para vocês, né? Então, primeiramente, eu consigo entender isso aqui. Se eu conseguir entender, então eu pego coisas simples e aí eu tento passar para vocês essas coisas simples, conforme eu vou entendendo também, né? Então, que legal que está sendo efetivo aí, que eu estou conseguindo passar a mensagem. Bacana, show de bola.
Muito bem, aí um outro exemplo, né, de atuadores, né, é esse daqui, ó, um segmento, por exemplo, né, um segmento de um display de 7 segmentos, que na verdade, o que nós temos aqui são 7, né, 8, né, na verdade, né, LEDzinhos aí, que vão ser, então, acionados ou não, né, efetivamente pela, vamos falar assim, liberação ou acionamento aqui específico de cada um desses LEDs. Então aqui, né, a gente vai ver que esses displays aqui, né, são vendidos, né, em 2 modelos, né? São aqueles displays de 7 segmentos de anodos comuns ou cátodos, ou cátodos, ou não sei como vocês falam aí, né? Cátodos comuns, né? A ideia básica é o quê? Né? Se eu tiver a corrente, né, ou seja, passando daqui para cá, né, então, vocês lembram aqui, ó, a corrente flui, né, do positivo para o negativo. Quem que é positivo? É o anodo. Então, a corrente flui do anodo para o cátodo, né, certo? Então, aqui no caso, então, esse em específico aqui, ó, a corrente não está fluindo daqui para lá, ó. Então, esse aqui, eu tenho aqui, então, se bem que não dá para saber, né? Qual é o posicionamento dos LEDs aqui. Mas vamos imaginar aqui, ó, que aqui, então eu tenho o anodo aqui e aqui o cátodo, certo? É isso mesmo? Estou falando certo? A corrente está fluindo daqui para cá, certo? Então, nesse caso específico aqui, ó, eu tenho um display de 7 segmentos anodo comum, porque a chegada da energia aqui é comum, mas a saída que eu efetivamente vou, então, liberar ou não. Então, são como portinhas aqui que eu vou abrindo ou não, né? Então, eu vou controlar, então, efetivamente as saídas dele. E no cátodo comum, né, eu teria aqui o contrário, tudo isso aqui, ó, ligado a um fio só, e aqui, ó, especificamente os pinos 1, 2, 3 e assim por diante, tá joia? E aqui, né, a gente vai ver isso aqui com detalhe, depois quando a gente for realmente programar, nós vamos utilizar isso daqui, a gente vai ver que nós vamos ter efetivamente, né, que ligar cada um desses pininhos aqui, né, a um pino de saída, né, lá do meu, por exemplo, controlador, ou seja, microcontrolador, e aí eu falo assim, ó, liga esse, então eu quero colocar, por exemplo, neste LED aqui, né, nesse display aqui, desculpe, o número 3, né? O número 3, qual que é? É o A, o B, o G, o C e o D, certo? Eles formariam o 3, certo? E eu tenho que apagar o F e o E, e não tenho que mostrar o ponto aqui, né? Então, basicamente, para mostrar o 3, eu tenho que colocar, né, uma corrente aqui, falar, acionar esses segmentos aqui, basicamente. Então, a gente vai ver como a forma de fazer isso, né, diretas, ou estão utilizando uma multiplexação, mas isso tudo com o tempo, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês, basicamente, são os tipos, tá? Então, lembra que a gente está ainda na segunda camada, já já a gente vai para uma terceira camada, onde a gente vai explorar isso daqui, né, fisicamente e com exemplos e com programação. Tá joia? Alguma dúvida aqui do display de 7 segmentos, pessoal? Não. Tá de boa. Show. Vamos lá. Eu tenho também um outro exemplo aqui de saída, que são as matrizes de LED, né? Então, nessa daqui especificamente, ó,
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8. Então, é uma matriz 8 por 8, aqui no caso, né? Aonde, basicamente, né, o que eu vou fazer aqui é ligar um LED, né, por vez, ou LEDs que estão ou numa coluna ou numa linha por vez. Na verdade, eu aciono um LED por vez aqui, né? Então, basicamente, o que nós vamos ter? É um conjunto, né, por vez. Geralmente é um conjunto por vez. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que acionar, né, uma determinada linha, né, aqui, e aí escolher uma ou mais colunas aqui, ó, dessa linha para acionar. Então, basicamente, eu vou, sei lá, vamos imaginar, ó, que eu quero acionar esses dois LEDs aqui, ó, esse e esse daqui, ó. Eu vou acionar o quê? Essas duas colunas aqui e essa linha especificamente aqui. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer lá nessa matriz aqui, ó, esse e esse LEDzinho aqui. No caso aqui, ó, vai ser esse daqui, ó, especificamente, e depois esse daqui. Os dois vão aparecer lá. Muito bem. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu faço para aparecer aqui, ó, por exemplo, um desenho, né? Eu quero colocar esse daqui, esse aqui, e aí formando, por exemplo, sei lá, uma letra H aqui, né? Sei lá, né? H ficaria muito mais fácil, mas um X, né? Sei lá, o X, né, seria esse, depois esse e esse daqui. Aí esse e esse daqui, certo? Como é que eu faria para mostrar um X, né? Sendo que o X, então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O X aqui, ó, eu poderia, ao mesmo tempo, né, colocar essa pontinha aqui também, mostrar essa pontinha. Só que os demais aqui, esses outros 5 LEDs aqui, ó, eles não vão ser possíveis de serem mostrados nesse momento. Por quê? Porque se eu aciono essa outra coluna aqui, o que vai acontecer? Não vai ser acionado esse LED aqui, vai ser acionado esse LED aqui. E se eu aciono essa daqui também e essa daqui, o que vai acontecer? Vão ser iluminados esses 4 LEDs aqui de uma vez, né? Então, o que nós fazemos? Nós mostramos, por exemplo, esses 4 aqui. Aí, dentro de uma taxa, né, de acendimentos, né, menores, né, de 30 acendimentos por segundo, eu venho aqui, ó, por exemplo, eu deixo aqui, sei lá, 10 milissegundos aceso esse aqui. Aí deixo mais 10 milissegundos, né, esse outro aqui, ó. Então eu desligo essa coluna e essa linha aqui e ligo essa outra coluna e essa outra linha. Aí o que vai acontecer? Vão ser acesos esses outros 4 aqui, ó. E depois eu apago e mais 10 milissegundos eu aciono só esse LED aqui. E assim eu vou fazendo. Quando eu terminar esse aqui, eu venho aqui e aciono esses outros aqui. E eu vou fazendo essa variação, sendo que eu deixo ligado ou aceso, né, numa taxa menor que 30 acendimentos por segundo, que é basicamente o que a retina dos nossos olhos consegue captar, né? Então, coisas que ficam acesas, né, ou apagadas a mais de 30, né, vezes superiores, né, a 1 segundo, né,
é que eu consigo, então, capturar. Consequentemente, eu vou, então, perceber, né, se eu fizer esse acendimento rápido o suficiente, apagar e acender tão rapidamente quanto o que eu estou falando para vocês, eu vou entender que esses LEDs aqui, ó, vão ficar acesos, né? Ou seja, vai aparecer então para mim na minha retina um X. E é assim que eu vou trabalhando então essa matriz, fazendo então repetições de acendimentos, né? De mais de 30 vezes por segundo. Basicamente essa. Então, o olho humano, então, ele não percebe, né, o apagamento dos LEDs quando efetivamente acontece nessa taxa, nessa velocidade. Entenderam ou ficou confuso o que eu falei aqui, pessoal? Para entender, professor. Deu, né? Então, a gente vai ver que depois, quando nós utilizarmos uma matriz, a gente vai ter que fazer exatamente o controle lá no microcontrolador desse acendimento ou apagamento, vamos falar assim, né? Nessas velocidades, para que efetivamente a gente tenha a sensação de que aquilo lá ficou aceso ou apagado. Tá? Um outro exemplo, né, de acionadores aí, né, seria, por exemplo, esse daqui, ó, um acionamento por laser, né? Que então eu tenho aqui um emissor, desse lado direito aqui um emissor de luz, né, de laser aqui, né? E aqui desse outro lado aqui eu tenho um sensor, né, que vai detectar ou não, efetivamente, se está acontecendo então essa emissão. Se houver aqui alguém passando aqui no meio aqui, vai acontecer o quê? Vai interromper este sinal. Consequentemente, o sensor do outro lado lá não vai conseguir perceber, né, efetivamente a luz e, consequentemente, vai ser acionado, vai ser identificado que houve a interrupção e aí, efetivamente, eu posso trabalhar isso de alguma forma. E um outro, né, exemplo, né, são basicamente os circuitos que são acionados de maneira indutiva. E dentro, né, dessa categoria aqui por indução, eu tenho vários representantes, né? E aí eu tenho lá os motores, os solenoides, relés, né? E muitos outros, né? E efetivamente o que acontece aqui com esses circuitos aqui por acionamento indutivos, né? Basicamente todos eles, de uma forma geral, né? Eles têm então uma passagem de corrente, né, por um enrolamento, né, uma bobina, né, e eles precisam, né, geralmente, ter uma proteção contra surtos de tensão reversa. Então, a gente vai ver um exemplo aqui, né, o que acontece basicamente aqui. Então, eu tenho aqui uma bobina, né, que eu vou, então, basicamente, passar uma corrente aqui, né? E quando eu passo essa corrente aqui, eu gero um campo eletromagnético aqui, um ímã, né? Eu gero aqui, faço com que isso aqui seja um ímã, e esse pistão aqui, basicamente, ele vai ser atraído, né? Por essa energia eletromagnética aqui, e efetivamente o que vai acontecer? Ele vai, aqui ó, ele estava interrompendo, né, o fluxo de água aqui, no caso aqui especificamente dessa válvula solenoide aqui, ele vai ser puxado para cima, né, e o que vai acontecer? A corrente aqui então de água vai surtir. Muito bem. O que é essa proteção aqui, que a gente falou, proteção contra surtos de tensão reversa? Muito bem. Toda vez que eu gero, então, uma tensão aqui, ó, eu gero uma corrente eletromagnética aqui, e quando eu paro, né, essa corrente aqui, o que acontece? Essa energia eletromagnética aqui,
ela pode voltar aqui, ó, em contrafluxo. E dependendo do que acontecer aqui, do que eu tiver desse outro lado aqui, se eu não tiver uma proteção aqui, pode ser o quê? Que eu tenha algo sendo queimado aqui do outro lado, por exemplo, né? Porque ela não estava pronta para receber uma corrente aqui. Então, a gente pode colocar aqui proteções que impeçam, né, que a corrente volte para cá, ou seja, vá nessa direção aqui. O que eu poderia colocar aqui, ó, para proteger? Vocês que são da área aí, que já entendem tudo aí, o que eu poderia colocar aqui para proteger, para fazer com que a corrente só flua nessa direção aqui? Uma válvula ou. Uma válvula ou, sim. Que mais? Um diodo, professor? Isso, um diodo também. Então, a gente viu aqui, ó, que o princípio do diodo é o que, ó? Lembra numa portinha aqui, ó, que a gente viu aqui? Cadê? Cadê o diodo? O tiristor. Aqui, ó. Basicamente isso aqui é um diodo, né? Então a corrente vai do anodo para o catodo aqui, né? Basicamente a ideia aqui. E aí, ó, tem uma portinha aqui, ó, né? Que impede o fluxo daqui para lá, ó, né? Então, efetivamente, né, um diodo ali poderia resolver aquele problema aqui de indução, por exemplo, ou então ó, aquela válvula que foi mencionada aí, que eu não faço ideia do que seja. Ah, eu confundi, professor. Era dispositivo ou, né, que a gente conhece, né, que é o diodo. Mas a válvula ou é para hidráulica e pneumática. É o mesmo processo. Tá. Eu não faço ideia do que seria essa válvula aí, então eu fiquei bem quietinho, né? Falei, é o mesmo esquema, professor. Ela só vai num sentido só, ela não deixa recuar. Ah, mas aí a válvula O é para água, não é isso? Isso. É que eu fui falar aqui e acabei confundindo. Entendi, beleza. Eu fiz uma instalação uma vez, né, que eu tive que colocar essa válvula aí, para justamente não retornar a água, tá certo? Exatamente isso. Muito bem. Mas é um diodo aqui, geralmente a gente coloca aqui para proteger, né? Ou, né, vocês já aprenderam também, se eu quero um isolamento maior ainda, o que eu posso colocar aqui mesmo? Vocês viram aí há pouco tempo ali? Eu não lembro o nome, mas só que ele é acionado por uma luz. Isso, é um octoacoplador, né? Esse aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui, ó. Um octoacoplador. Esse aqui, por exemplo, é um octoacoplador. Isso, beleza, pessoal. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, ó. Ninguém está dormindo, assistindo jornal. Que legal, bacana, show de bola. Um outro representante, né, um outro exemplo aí, é o relé, né, que vocês acho que já trabalharam, já viram, né, que é aquele aparelhinho, né, que quando você aciona lá, ele faz tec, 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 lembra? Né? A válvula também, a solenoide também, né? Vocês possivelmente devem ter aí na casa de vocês uma lavadora de roupa, né? E aí, quando a válvula solenoide é acionada, por exemplo, ela faz um taque assim, e aí começa a entrar água dentro lá da máquina de lavar, por exemplo, né? É um exemplo da válvula solenoide. E aqui o relé, geralmente é aquele controle remoto, alguma coisa aí que vocês devem ter para ligar ou desligar uma luz. Falou, Giovanni, bom trabalho para você, tudo de bom, até mais. Então ele vai funcionar, né, a princípio aí como uma chave, né? Então a gente vê aqui, ó, um esquemão, né, de um relé, aonde eu tenho aqui uma bobina, né, onde eu vou passar uma determinada energia aqui, né? Essa energia aqui vai gerar
campo eletromagnético, vai fazer com que isso aqui se transforme num ímã, né? Em se transformando num ímã, vamos falar assim, esse filetinho aqui, né, geralmente de metal, vai ser atraído para cá, ó. Consequentemente, ele vai se deslocar aqui, ó, desse outro lado, é um L, né? Ele se desloca. Ao se deslocar, né, ele faz com que vamos falar assim, essa chavinha aqui, ó, ela vá e puff, né, acione, né, um determinado circuito e, consequentemente, faça, né, com que, sei lá, uma corrente aqui, ó, que é 220 aqui, ó, que está chegando aqui, ó, ela passe, né, e efetivamente ligue aqui uma luz. Se estiver desligado, o que vai acontecer? Essa mesma energia aqui, ó, está passando por aqui e está acionando essa outra luz aqui, né? Então, é um ou outro lado, lá, vermelha ou verde sendo acionada aqui. Então, esse tipo de relé aqui, ó, é do tipo SPDT, né? Então, é esse tipo aqui, ó. Eu tenho outros tipos, por exemplo, um SPST, né? Que eu tenho apenas, vamos imaginar, desse outro lado aqui, ó. Desse outro lado aqui eu não teria nada. Quando eu aciono aqui, eu teria, então, ó, apenas o fechamento deste circuito aqui. Seria, né, um tipo específico SPST, né? Que eu tenho um acionamento ou não de um determinado serviço, né? De um determinado circuito. Nesse caso específico aqui, ó, eu tenho dois polos, né? Desculpe, duas posições, né? Um polo só, mas duas posições. Então, efetivamente, eu teria a posição A, que seria aqui, no caso, a lâmpada verde, e a segunda posição, que seria a lâmpada B aqui, né? Basicamente para a gente fazer uma analogia com esse circuito aqui, tá? Então, os relés, né, funcionam basicamente dessa forma, né? Por esse acionamento indutivo aqui, geralmente por meio de uma bobina aqui. Tudo bem? Até aqui? Recordaram aí a ideia do relé, né? Que acho que vocês já tinham, né? Já tinham visto aí. Não sei se eu expliquei adequadamente, né? Se está tudo bem até aí. Tranquilo? Tá mandando bem, professor. Que bom, hein? Show de bola. E aqui, então, ó, a gente vê basicamente um relé e que a gente possivelmente pode utilizar aí ao longo das próximas aulas aí, quando a gente estiver implementando. A gente vai fazer, né, a grande maioria das implementações, até mesmo para que vocês tenham aí uma certa autonomia, certo? A gente vai fazer a implementação utilizando um ambiente de simulação, né? Mas a gente vai mostrar também algumas das experiências, né? Pelo menos se eu tiver aqui o acionador ou efetivamente o sensor, eu mostro aqui também fisicamente, né, o mesmo, mas em você não tendo, a gente vai fazer tudo isso, né, por meio de simuladores, né? Então, a gente vai mostrar o físico e, efetivamente, depois mostrar no simulador como isso funciona. E se, efetivamente, houver aí o físico, né, geralmente a gente tem uma ficha que vai mostrar as características, efetivamente, deste componente. Esse daqui, ó, é um relé, né, de 2 canais, né, de 5 volts, então o acionamento dele é feito, né, ou seja, mais ou menos, tá? Fazendo uma analogia com os transistores, né? O acionamento dele vai ser da base ali de 5 volts e desse outro lado aqui, ó, a gente vê aqui, ó, ele pode fazer, né, cargas de até 220 volts, né? Então, desse outro lado aqui, ó, basicamente a gente vai trabalhar com cargas de até
220 volts, tá? Então, a tensão de operação é 5 volts de corrente contínua, né? E aqui, ó, de até 220 volts com corrente alternada, tá? A gente vai ver também essas diferenças. Eu acho que você já sabe, né? Mas a gente vai dar uma recapitulada depois, esses tipos aqui de corrente. Então, essencialmente, os circuitos digitais, eles vão trabalhar com correntes contínuas, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma corrente que chega aí na nossa casa, ela vem no formato de corrente alternada, tá? A tensão, a corrente, né, de operação é de 15 a 20 miliamperes, né? Que mais? A tensão de saída aqui, ó, com 10 amperes, tá vendo? Ó? A amperagem da corrente é 10 amperes, e eu vou trabalhar, né? Se for com corrente contínua, também consigo trabalhar com corrente contínua até 30, e se for com corrente alternada, ó, até 250, né? O limite aí que ele aguenta, né? Basicamente. O tempo de resposta é de 5 a 10 milissegundos. Então, uma vez que chega aqui uma operação, né? Ou seja, liga ou desliga, né? O que ele vai acionar aqui é basicamente demora, né? Basicamente de 5 a 10 milissegundos. E aqui, basicamente, as dimensões que ele tem, tá? Então, a gente vai ver depois com mais calma isso aqui, em funcionamento, etc. Muito bem. O relé aqui, né, ele é uma chave. Ele vai ligar e desligar. Então, a corrente sempre vai circular aqui, ó, numa determinada posição, né? Um determinado sentido, ok? Aí, quando eu preciso trabalhar a mudança de sentido de uma determinada corrente, aí sim eu vou utilizar um recurso, né, de acionamento que se chama ponte H. A ponte H, além de ser uma chave, ela também mostra qual é o sentido com que a energia, ou seja, a corrente aí vai fluir, né? Então, aqui, ó, a gente vê aqui um esquema, né, de uma ponte H, né, onde eu tenho aqui, ó, a chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4. Essas chaves aqui, ó, elas podem estar abertas ou fechadas, né? E aqui no meio, ó, eu tenho o motor, tá? Então, olha só o que acontece aqui, ó. Se eu fechar a 2 e a 3 aqui, ó, o que vai acontecer? A corrente, ó, ela vai fluir, né, nessa direção aqui, ó, assim, ó. E a gente vai ter o quê? O motor indo num determinado sentido, ó, tá? E se eu tiver, basicamente, a chave 1 e a chave 4, ó, sendo acionados, né? O que vai acontecer? A corrente, né, ela vai fluir numa outra direção aqui, ó. Vai fazer essa direção aqui e, efetivamente, o motor vai se mover no outro sentido, né? Então, as pontes Hs, né, elas são utilizadas, né, muito frequentemente, né, essencialmente, para que eu tenha, né, a ideia de direção de acionamento de um determinado motor, né, de corrente contínua aí, né? Então, geralmente, né, um servomotor, né, ele vai ter que ter, ó, uma interface aqui, vamos falar assim, ó, de uma ponte H, fazendo com que essa determinada corrente vá para a direita ou vá para a esquerda, né? Eu vou para lá ou para cá, né? Basicamente,
o que eu tenho aqui é um encoder, né, embutido, né, dentro aqui do servo mecanismo, identificando se eu estou indo para lá ou se eu estou indo para cá. Basicamente, essa é a ideia aí de um outro exemplo aqui, que é o servo motor, né? Esse aqui, então, é um exemplo, né, de um servo motor, um mini servo motor, né? E ele vai, como a gente falou aqui, ó, ser direcionado, né, por um PWM, né? O que é PWM? A gente vai ver depois isso em detalhe, tá? Mas é só para a gente ir começando a trabalhar esses termos, para que vocês tenham esses termos aí na cabeça de vocês, e depois, quando a gente for efetivamente implantar e aí controlar isso, vocês se lembrem e aí a gente possa fazer um aprofundamento disso. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho, né, uma modulação de pulso, né, num determinado ΔT aqui, ó, num determinado tempo, tá? Dentro desse tempo aqui, eu posso mandar, né, 100% desse tempo aqui, uma corrente, por exemplo, alta, tá? Sei lá, de 5 volts aqui, tá? Dentro desse ΔT aqui, eu coloco aqui 5 volts nesse ΔT geral aqui, tá? Então, aqui, ó, eu estou fazendo o batimento aqui, vamos falar assim, ó, de ΔT, outro ΔT, outro ΔT. Vou imaginar que se eu estou mandando aqui, ó, tem outra cor aqui? Acho que tem. Então, aqui é o pulso, ó, que está vindo aqui, ó, tá? Esse pulso aqui, então, está vindo 100% em 5 volts, tá? Ao longo de todo o meu, vamos falar assim, a minha mensuração, tá? Dentro do meu período aqui, tá? Muito bem. Só que, o que acontece? Dentro dessa variação aqui, eu não preciso necessariamente colocar 5 volts no tempo todo. Vou imaginar o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, apenas em metade do tempo. Então, o que vai acontecer? Vou pegar uma outra cor aqui. Se eu trabalhar com 5%, né, o meu sinal aqui, ó, vai ficar alto apenas na metade desse tempo, aí ele vai vir para baixo. Aqui, quando começar de novo, ele vai alto e vai descer de novo e assim por diante, tá vendo? Então, ele ficou alto aqui no caso, ó, apenas em metade do ΔT, tá vendo? Então, aqui apenas metade do ΔT. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 50%, vamos falar assim, de pulso dentro desta, vamos falar assim, dentro deste comprimento aqui, dentro dessa modulação. Eu tenho uma modulação de apenas 50% dentro desse ΔT aqui, tá joia? Eu poderia ter menos? Poderia. Se eu colocar aqui apenas 10% aqui, ó, em 5 volts, e o restante aqui, ó, 90% ficar baixo, eu tenho então uma modulação de 10%. Eu poderia fazer o inverso? Poderia, eu colocaria 90% em alto e apenas 10% em baixo. Falou, Michel, bom trabalho para você. Então, assim, ó, eu tenho basicamente a modulação. Isso, se a gente tivesse assim, uma câmera super lenta, né, e a gente conseguisse ver como que está acontecendo isso aqui. Só que isso aqui, ó, acontece numa velocidade absurda, gente, absurda. Então, eu não consigo identificar isso, né, em tão pouco tempo. Então, quando isso acontece, né, muito rapidamente,
é como se eu tivesse, nesse caso aqui de 10%, dando apenas, dentro do ΔT aqui, ó, é como se eu estivesse dando apenas 10% de 5 volts. Dando só 10% de 5 volts, então eu vou ficar com uma tensão baixa, né? Se eu tivesse 90% ou 100%, eu ficaria sempre alto, a 5 volts altos, né? E quando eu tenho 10%, é como se eu tivesse só 10% vamos falar assim, da tensão aqui sendo gerada, né? Então, é mais ou menos assim que eu trabalho. Então, por exemplo, né, um LED, né, sendo mais luminoso ou menos luminoso, tá? Então, é assim que eu vou trabalhando, ó, mais e menos, tá? Lembram lá de um sensor que nós controlávamos, né, a intensidade, né? Então, é mais ou menos isso que a gente poderia fazer aqui, né, controlando aqui o pulso. Então, aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, um pulso, né, bem baixinho aqui, eu poderia estar falando que esse servo motor aqui, né, ele estaria na posição 0. Se eu aumentasse um pouquinho a pulsação dele aqui, ó, ele poderia se deslocar para uma outra posição, em 90 graus, por exemplo. E se eu aumentar mais um pouquinho ainda, ó, ele se desloca lá para 180. Então, por exemplo, essa é uma forma de trabalhar aqui com o posicionamento do servo motor aqui, utilizando PWM, tá? Eu poderia também trabalhar com a luminosidade, por exemplo, de um LED, né? Quando eu tiver pouco aqui, ó, ele vai acender bem fraquinho. Quando eu tenho mais aqui, ó, ele vai acender mais, e assim por diante, tá? Então, o PWM tem muitas aplicações. Uma delas é, por exemplo, controlar aqui o servo motor, tá joia? Vamos ver um videozinho rapidamente aqui do servo motor. Deixa eu baixar um pouco aqui, senão meus tímpanos vão estourar aqui. A gente vai fazer essa experiência e muitas outras, né? Então, aqui tem um potenciômetro, né? Que ele, então, vai basicamente dizer, né? Quanto, né, de modulação eu quero que efetivamente seja direcionada aqui para o meu servo motor. Então, ele identifica, eu quero 10%, né? Então, identificou 10%, ele manda aqui, então,
o correspondente PWM, né, de 10%. Então, ele vai para uma posição. Girei mais um pouquinho aqui, eu falo assim, aumente mais um pouco. Então, ele aumenta aquele percentual lá, 10%, 20%, 30%, que a gente depois, né, vai transformar aquilo lá, né, num pulso binário, né, de 8 bits, como é 8 bits, vão ser valores de 0 a 255, né? Lembram que um potenciômetro, né, ele trabalha com 10 bits, né? Então, ele vai de 0 a 1023. Então, dependendo desse valor aqui, então não posso fazer uma passagem direta, né? Tenho que fazer um processo de conversão, né? E aí, então, eu vou adequar esses 10 bits aqui para 8 bits nesse outro mundo aqui. Então, a gente vai fazer tudo isso com calma, tranquilamente. E é isso. Pessoal, na próxima aula, então, nós vamos ver os conversores e os barramentos aqui. Dúvidas? Tá bom? Beijo, professor. Até amanhã. Até amanhã. Bom final de dia aí para vocês. Bom trabalho para quem vai trabalhar. Bom descanso para